Salve, salve, a paz! Você agora vai assistir o podcast Cristo Rua. Vamos falar de Jesus, de missão, evangelismo e do reino de Deus. Então, compartilhe e evangelize. Tamo junto! Salve, salve, rapaziada, paz do Senhor a todos. Estamos aqui em mais um episódio abençoado do podcast Cristo Rua. Isso mesmo. Hoje estamos aqui com um convidado especial, convidado abençoado, que daqui a pouquinho você vai saber quem é. Amém? Mas já aproveite essa oportunidade que você está assistindo, já vai lá, compartilhe, tá bom? Mande para alguém aí, para seu amigo, para algum parente seu, para um parceiro que seja, e evangelize. Toda vez que você está compartilhando esse podcast, você está evangelizando. Amém? Fique conosco aí, o papo vai ser 1000 graus, bem agradável. Vamos falar do reino de Deus e de muita música. Amém? Estou aqui juntão com o meu aliado, parceiro e irmão, que eu conheci agora, mas é o nosso irmão em Cristo, Rogério Sarraleiro. É isso aí. Isso. Irmãozão, Prazer. Dá um salve aí. Prazer, gente. Prazer todo mundo que está assistindo aí na sintonia. Prazer estar aqui para falar das coisas do reino de Deus. É sempre um prazer. E é muito louco isso, porque a gente é irmão. Irmãos. Né? A gente se conhece hoje, mas o sangue que corre na gente é o mesmo sangue. O sangue que nos limpou é o mesmo sangue. A gente é irmão em Cristo Jesus. Prazer te conhecer hoje, querido. Amém. E Deus une propósito, né? Tá aí, ó. Aí. Hoje, nosso irmão veio para programação na batida, né? Do RJ, que tá aqui nos estúdios também. Né? Isso. Veio para a programação do Na Batida, já está conosco aqui no podcast, já estamos indo aí para um evento abençoado, né? Com jovens e Deus sabe de tudo. Amém? Então hoje o dia é de falar de reino. Irmãozão, fala para mim algo. Eu sempre pergunto aqui, é sempre a primeira pergunta. Quem é o Rogério AC e DC? Opa. Antes de Cristo e depois de Cristo. Rapaz, eu não sei muito como é que é esse AC, porque assim, eu cresci, né, nesse ambiente, né? Mas assim, eu tenho algumas coisas que são marcantes, assim, né? Por exemplo, Você é crente de berço? de berço. De berço, De olha berço. que top. Mas a gente tem experiência com Deus, né, cara? Meu pai, até os meus 10 anos, meu pai não era convertido. Sim. Então, assim, eu vi minha mãe, durante 10 anos, orar pela vida do meu pai. Eu ia na igreja, na Batista, tal, assim, a gente comentou até sobre isso no programa. Teve um momento que eu entendi, falei assim, eu sou pecador mesmo, eu era criança, Preciso né? de Deus. Eu preciso de Deus, né? Mas eu cresci no ambiente da igreja, né? Ia na igreja Batista e tudo. Aí o que acontece? Eu me batizei logo que meu pai voltou para o Senhor, né? Ah. Então, assim, meu pai, quando eu tinha 10 anos, meu pai voltou para Jesus. Aí Isso me impactou, cara. Né? Ele voltou para Jesus, se batizou no outro batismo, batismo seguinte, eu me batizei. Glória a Deus. Então são coisas que marcam a vida da gente, mas eu sempre estive nesse meio, nesse ambiente de igreja, né? Tá. Eu brinco que a gente era aquelas crianças que colavam os chicletes debaixo do banco dos bancos de madeira, né? E depois o pastor falava, não, agora vocês têm que limpar. Então a gente pegava e limpava os chicletes debaixo do banco também. E o contato com a música? Então, comecei com 9 anos de idade, né? Minha mãe via eu fazendo aqueles air guitar, né? Então o moço tava tocando lá e eu tava assim, ó, viajando, né, cara? Ficava ali, ó, viajando e tal. Falando, pô, esse menino tem vontade, né? Na sua família tem músico? Então, é engraçado, porque assim, a gente não tem tradição musical, assim, não tinha tradição musical na minha família. A única coisa que tinha, eu tinha uma tia que ela tocava órgão na congregação. Mas assim, eu nunca vi ela tocar. Assim, pra dizer a real, assim, nunca tinha visto ela tocar, assim. Ela mal ligava o órgão quando a gente ia, achava que... Já pra não pedir pra tocar, né? Não mexe aqui, não. Você entendeu? Então, assim, eu nunca tinha visto. Mas, assim, eu ficava doido, assim, na igreja, eu ficava mexido com aquilo, né? Então, aí a minha mãe me colocou no curso, né, pra fazer violão e tal, e aí comecei com 9 anos, e aí nunca mais parei, né, cara? A gente estuda
Até hoje a gente estuda, porque é uma coisa que não Música é infinito, né? para, cara, não para. A gente vive música, a gente respira isso. E na época que você começou, que você iniciou com essa idade, você tinha uma referência? Alguém que você olhava e falava, nossa, cara, eu quero tocar igual, eu quero... Eu tinha meus professores, né? Eu tive o meu primeiro professor, ele foi um cara que ele veio do mundo, né? Ele fez muito sucesso na época, nos anos 50 ali. Tinha o Betinho e seu conjunto. Era o Betinho. Sim. Ele tocava, ele cantava aquela música. Brrrum, mas que nervoso estou. Que top. Sou neurastênico. E aí tem umas outras músicas que ele fazia. Que top. Ele foi um dos primeiros caras que trouxe vamos dizer, o rock pro Brasil, né? Então, assim, ele tinha uns solos de guitarra. Nossa, eu ficava enlouquecido com eles tocando, mas aí já convertido ele, tocando na igreja e tal. Eles foram as minhas referências, assim. Ele e um aluno dele, que depois foi me dar aula, o Valtinho. O Valtinho tá aí até hoje fazendo vídeo pro YouTube. Walter Rodrigues, se você pegar no YouTube, tem um monte de coisa Muita ele tocando coisa. sozinho, assim, uma coisas incríveis, assim, né? E aí eu me inspirava muito neles, né? E eles tinham aquela coisa, às vezes era só eles. Naquela época não podia bateria na igreja. É. Né? Ih, rapaz, era a época do Rock in Rio, né? Tinha Meu do Deus. primeiro Rock in Rio, né? Meio que meados ali do primeiro Rock in Rio, né? E aí não podia batera na igreja, não podia nada. Então, assim, eu ficava ali na guitarra ali, eles tocando e tal. Então a gente ficava bem ligado, assim. E aí comecei a aprender nesse ambiente da igreja e tudo, né? E, Foi uma benção. e essa influência mais black music? Rapaz, isso é do rádio. Aí veio depois. Isso. Mas assim, eu acho que. Porque tem muito a ver o rock com o black music, Então, ele tem uma raiz única, Na né? verdade, veio antes. Eu vou explicar por quê. Meu tio, Luiz, ele de vez em quando ia em casa e meu pai comprou um aparelho da Sharp, né, cara? Aquele 3 em 1. E, cara, a gente criança, 3, 4 anos, meu tio colocava aquilo lá num volume bom e a gente gostava, né, cara? Tá, aquela coisa Som, que né? mexia, né, cara? E tem umas histórias que meu irmão menor, né, tava chorando, ele tem 3 anos de diferença de mim, ele tava chorando, e aí ninguém fazia ele parar de chorar, daqui a pouco meu pai desceu no 3 em 1 ali, aumentou o volume, ele parou de chorar. Então, assim, a gente sempre foi muito movido a som também, né, cara, de Música, criança. Música, essa coisa mexia. E o que acontece? Eu comecei a me interessar mais pelas coisas do rádio, as coisas que eram black music. Ah. Entende? Então isso daí, pô, mexia mais comigo. A gente Então, tá falando de que ano? a gente tá falando do começo, começo dos anos 80. Dos 80? Final dos 70, começo dos anos 80. Mas o que tinha de black music na rádio? Vamos lá, Michael Earth, Jackson. Wind and Fire, tinha Kool and the Gang, tinha Prince, tinha Isso. essas coisas assim, né? Eu lembro de um LP, cara, que eu comprei quando eu tinha, sei lá, perto dos 15 anos, da Band FM, né? Então essas coisas assim que Verdade. mexiam muito com a gente na época, né, cara? E- Era uma musicalidade que era uma coisa favorita, né? Apesar de escutar. Era um YouTube orgânico, né? É isso. Apesar de escutar muita coisa no rádio, assim, eu escutava uma diversidade e gostava de muita coisa interessante, né? Mas eu tinha uma preferência por isso, né? Tá. E nessa vertente do black, o que chamava mais atenção? Blues, o que Paz, era? Que te chamava atenção, porque aí batida, né? Batida. Era batida, era aquela coisa do... os groovão mesmo. Pô, eu lembro de eu, moleque, escutando metais também, é um negócio que me mexia muito comigo, a melodia, né? Eu lembro daquela música do Phil Collins. Isso aí sempre foi uma coisa que Chamou atenção. me chamava atenção, né? Então eram melodias também que eu guardava, né? Agora fala uma coisa pra mim. Você dentro da igreja, Sim. que não podia bateria, Sim. ouvindo rádio. É interessante. Qual que era o conflito? Não, então, porque é uma dualidade, é meio estranho até. Mas, Muito cara, estranho. é uma coisa, mas era uma coisa que a gente ouvia em casa, cara, né? Vamos dizer, a gente vamos ser bem sincero aqui, né? Na igreja, a gente tinha os hinos e aquela coisa toda. Sim. Tinha a harpa cristã, né, cara? Harpa. Né? Muito As forte coisas na da época. área, era muito forte, né? Não podia bateria, né? A gente não entendia muito bem o porquê era criança. Sim. Não entendia o porquê não podia e tal.
Mas aí em casa, cara, você tá num ambiente familiar, tranquilo. Então Aí ouve toda a referência, você escuta. Óbvio, tinha muita coisa que eu ouvia, né? Grupo Elo, Grupo Logos, Milad, todos esses discos. Eu até comprei esse disco tudo de novo. E Pra nacional ouvir nessa tudo. época? Então, Tava. assim, do Black Nacional, a gente Eu ouvia achei- alguma coisa do Tim Maia na Maia, época, era Tim Maia, é verdade. né, do Tim, do Jorge Cassiano, Benjor, né? do Jorge Ben, entendeu? Jorge Ben era, né? Né, era Jorge Ben, Jorge Ben, era Jorge Jorge Ben. Ben. Entende? Isso, né, era uma coisa muito comum na rádio, a gente ouvir, né? E sempre essa coisa da Black Music sempre me chamou bastante atenção, né? E assim, era uma coisa natural, era uma coisa que eu gostava. Gostava. Começou a tornar uma referência. Isso, eu gostava de muita coisa, E né? você dava umas ousadas na igreja? Então, é o que eu te falei, eu era meio criança, né, cara? Eu comecei a tocar na igreja com 10 anos de idade, entende? Então, assim, e outra, você tá no começo, você sabe pouca coisa. Ah, entendeu. E outra, eu tocava sozinho. Entende? Eu fazia o louvor, era eu sozinho, Sozinho. de terninho. Eu lembro, eu de terninho, um terno de linho, com uma gravata, cara, que era tipo umas gravatas meio de crochê, saca? Sim. Era uma coisa assim, cara. Dei umas fotos até, né, de terninho ali e tal, tocando. Mas era eu sozinho na igreja. Era uma igreja bem pequenininha, Sim. né? Uma igreja que começou na casa do meu avô e depois a gente alugou um salão, né? Era uma congregação de uma igreja maior que a gente fazia parte. E, cara, foi uma escola, né? Porque aí a irmã quer oportunidade, você não sabe tocar, mas vai Solar pra ela. pescoçando, vai ouvindo ali. E são coisas que vão agregando as tuas habilidades, né? A irmã às vezes tinha um probleminha com o tempo ali, que o tempo. Aí você vinha naquela unção Correu da um pouquinho. perseguição, você vai perseguindo ela. Opa! Vem aqui. Ah, já peguei aqui, pá, entendeu? Então, são coisas que vão. Vai chegando. Mas existia esse ambiente, né, da igreja que se cantavam os hinos da igreja, e existia o ambiente de casa que você escutava uma série de coisas, Sim. né? E quando nasceu o Templo Soul? Vamos lá. O Templo Soul nasceu, cara, numa vontade de fazer louvor para jovem, É. né? Num E culto de jovem. como que era nessa época o lance com jovens? Vamos lá. O que acontece? Pra gente poder entrar no Templo Soul. Sim. Pra você Então, claro. vamos lá. Anos 90, 90. muito das coisas do que a gente. Eu ia muito no Pedra Viva na época, curtia a Banda Rara, Semeador, né? Eu já gostava realmente de black music também muito por causa deles. Aquilo foi uma coisa que me marcou muito. Eu vi o Kadosh tocando na Lins de Vasconcelos ali, e aquele som também, tudo aquilo foi combustível e influência pra mim. Cara, em 2018, 2019, não te cortando, já te cortando, 2019 eu fiz um trabalho na Cracolândia, cara, e resgatei lá um dos bateristas que passou pelo Meu Kadosh, Deus, cara, olha isso. Tem até o vídeo. Ontem eu mostrei pra um amigo meu esse Olha vídeo aí. só, você tá vendo? Cara, com talento, com uma voz, Então, baterista. você vê que coisa? Você vê como que é, né? Que loucura, né? Então, aí o que acontece? Foi uma coisa que, né, essa época foi uma época muito, foi um fervo. A época da Renascer da Lins também foi algo que nos desafiou muito. Eu lembro algumas vezes eu saindo do Pedra Viva, depois de uma ministração, de repente, da Banda Rara, que você via o louvor, você via uma palavra direcionada, você via um momento de oração com as pessoas que recebiam Jesus. Algumas vezes eu saí dali falando, Deus, eu quero fazer isso. Vamos fazer isso. Eu quero fazer isso. Não era só barulho, tinha um som, Não, né? cara, tinha uma coisa, tinha um uma som. presença de Deus. Meu Deus. E outra, tinha um propósito, né? Então, assim, você tem um louvor, aquele louvor, ele mexe com você, ele te atrai, você se entrega, tem uma mensagem contextualizada, e tem uma ministração, uma oração, Mano, eu saía dali, algumas vezes saí dali falando, Deus, É eu isso. quero fazer isso.
E Deus vai ele encaminhando. ouviu. Ele ouviu. Você vê, o Senhor vai encaminhando. E A ele gente ouviu. começou a fazer louvor para jovens, cara, nos anos 90, banhado nisso daí tudo, né? Em todas essas referências e influências, né? E aí, cara, a gente tinha essas referências, fazíamos músicas deles que gostávamos, mas eu comecei a compor uma, outra, e aí começamos a inserir no repertório, e aí gravamos o primeiro em 99, né? 99 foi o Saiu o primeiro? primeiro disco em 99, 99, olha entendeu? só. Cara, nós estamos falando de Caixa d'água, né? 26 anos. 26 anos. 26 anos. 26 anos. Tá. E aí rodou o Brasil. Aí Mundo. rodamos, graças a Deus, né? E é muito louco o lance do som, porque chega nos lugares que você não Chegava. espera, cara. Chega em lugares que você não, né? E nessa pegada do Templo Som, já tinha bandas de destaque? Ou, porque o Templo Som foi uma referência para diversas bandas que veio em seguida, sim. né? Então, o que acontece? As bandas que eram nossas referências, elas tinham um som, por exemplo, o mesmo Kadosh, né? Tinha aquelas músicas que tinham um groove, mas tinha às vezes uma coisa um pouco mais tranquilona. mais tranquila, tal. A Banda Rara era uma banda também que era nessa onda black, mas ela era mais voltada para os anos 80, né? Sim. Então era uma Mais sonoridade nostálgico, né? mais eletrônica, era uma sonoridade mais assim. A gente veio mais numa onda mais orgânica, mais banda, mais aquela coisa dos metais, aquela coisa assim. Tínhamos coisas eletrônicas também, porque E aonde que entrou o hip hop? cara, eu sempre gostei, né, cara? Sempre amei essa linguagem. Eu acho que o rap, ele, através do ritmo, né, ele comunica muita coisa, né? Ele é uma baita ferramenta. Essa coisa de mais... evangelização, né? Então, essa coisa mais urbana, eu acho que o rap, ele... Fora aqui também, por exemplo, a gente vai falar de um refrão assim mais cantado, num refrão mais cantado, você consegue colocar um número de ideias mais limitado. Sim. O rap você pode desenvolver uma letra Você gigante. descarrega. Exatamente, você descarrega. E eu sempre falo, com uma pessoa que ouve louvor, um irmão que gosta de louvor, Sim. ele ouve de boa uma Cassiane, um Anderson Freire, enfim, Isso. ele ouve de boa. Agora o menino que ouve rap, irmão, ele ouve rap. É, isso aí. Ele ouve rap, Sim. entendeu? Então raramente ele vai se desvincular do rap. Sim. E se cara. ele veio do mundo ainda, aceitou Jesus, se converteu, ele não procura ouvir louvor, ele procura ouvir rap. Rap. E ele Sim. ele já é preparado para esse descarrego mesmo de várias ideias, não só de um refrão que toca na alma, toca no coração, enfim. É as ideias do começo ao final. É aquela coisa, né? Eu vejo que tem coisas que a gente é exposto à nossa infância e juventude, que aquilo você vai levar para a vida inteira. Sim. Para a vida. Primeiro contato, né? Você vai levar para a vida. Você pode ser aberto a outras coisas? Claro, é natural, né? Conheço irmãos que chegaram para mim, irmãos de mais idade, falaram para mim, cara, eu tinha um preconceito com o teu tipo de música. Mas quando eu vi você ao vivo ali, ministrando na igreja e tal, aquilo me desbloqueou e eu consigo ouvir o que você faz. E já era a próxima ideia. Vocês sofreram preconceito? Sim, natural, Muito. natural. Isso é natural. Cara, existe um bloqueio, né, com tudo que é novo, Sim. né? E assim, tá falando de uma época dos anos nós- 90. exatamente. Estamos falando E era fechado mesmo. Exatamente, dos anos 90. Mas os anos 90 foi uma época de muita ruptura também, porque nos anos 90 veio a primeira rádio gospel, veio tudo aquilo, né? Sim, verdade. Nos anos 90, vamos dizer que consolidou, né? Acho que a coisa que no final dos anos 80 já estava Será que em evolução. foi a época do neopentecostal? Sim, também. Foi, né? Foi também Foi. essa Que foi explosão. esse leque abrindo. Sim, foi toda essa explosão, né? Que a gente vê que tem muitos exageros, tem, mas o que acontece? Foi a época da primeira rádio FM gospel. Sim. Cara, isso foi Alastrou, né? uma coisa ótima, né? Vitrine. E assim, todo mundo aprendeu também um pouco a ouvir coisas diferentes, sabe? E tudo que é diferente, Porque a cara. referência dos crentes era a igreja, né? Então, era o que se fazia na igreja Não e tinha tal. televisão, né? E aí, Proibido ter a televisão, então, né? mas aí é inevitável você fazer uma comparação. Inevitável no sentido que você ouvir uma FM, você ouvir aquele tipo de programação, aí você ouvir uma
AM evangélica, não dava, cara. Não. Sabe? Era um contraste de 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 ideias, ideias, de sons, e tudo. personalidade. E assim, o próprio. Mano, vamos ser bem realistas. O jovem, às vezes, ele crescia numa igreja mais controladora, uma igreja que mais, né, sabe, aquela coisa de se segurar. Quando ele fazia 17, 18 anos, ó, Mundo. até antes, entendeu? Até antes ele ia embora, Verdade. entende? Porque a igreja não falava a língua dele, entende? Então tem tudo isso daí. Então precisa ver. Existia um hiato na comunicação, né? Sim. Aquele gap, aquela coisa assim que não conversava. E eu acho que essa época foi uma época fundamental para quem queria conversar com o jovem, queria passar o evangelho para o jovem. E o Templo Soul, ele era já um pouco mais avançado Sim. que a época. Isso, um pouquinho, talvez. É. Mas os anos 2000 para nós foi uma época muito boa, assim, né, cara? Qual foi a primeira música do Templo Soul que caiu no gosto da galera? Olha, eu vou te falar. Eu acho que a mais marcante de tudo foi a Caixa d'Água, né? Foi a da Caixa d'Água. Mas, cara, o primeiro disco foi um disco que a gente... Bom, a gente não tinha estratégia também. A gente não sabia nada. A gente não tinha plataforma? Não tinha nada, cara. Só tinha a rádio, a gente queria tocar na rádio, a gente mandava música para as rádios, que pudesse mandar, a gente mandava. Só que a gente não tinha estratégia. Tem música de trabalho? Nem sabia o que era. Era tantos cartazes. Você entendeu? Uma edição era de assim. disco. E aí a gente saiu o vinil, né? Não, o vinil saiu agora, assim, saiu agora. Pouco tempo atrás, Mas né? o lançamento foi em CD. Foi em CD. Foi em CD. Aí o que acontece? A gente mandava o disco pra rádio e aí os caras, eu gosto dessa aqui. O outro, eu gosto dessa. Na mesma rádio, os caras tocavam várias músicas em programas diferentes. Sim. Entende? Eu lembro que depois de 2 anos, eu recebi praticamente direito autoral de todas as músicas do disco. Todas, sem exceção, cara. Eu recebi de todas por execução, todas as músicas eu recebi direito autoral, porque a gente não tinha uma coisa assim, vamos tocar isso aqui pra poder... Não, tocava o disco todo, tudo. Não tinha o merchan, né? Mas assim, a Caixa d'Água foi uma das que tocou mais mesmo, né? Foi uma das que, né? E ainda era uma mensagem vinda dos anos 90, que era uma mensagem antidrogas, que tinha a ver com o que se falava na época, né? Sim. Tinha até aquela campanha, sou caretas, drogas bar, umas coisas assim. Sim. Que existia muito, que era muito forte nos anos 90. E o foco foi a São Paulo? Ou teve outros estados que você falava, cara, o Templo Soul pegava cara, daquele território? Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, né? Nossa, São Paulo e Rio foi muito forte. São Paulo e Rio A de marcha Janeiro. nasceu em São Paulo ou nasceu no Rio? Eu acho que foi em São Paulo. Foi em São Paulo. Mas no Rio já tinha festivais, né? Grandes festivais, né? Tinha umas... Antes da marcha. Cara, tinha uma coisa muito legal no Rio, que era o Gospel Night. Gospel Night. Né? Que era uma festa incrível, cara, que tinha no Rio de Janeiro. Que eu acho que ainda tem. Eu acho que a essência das igrejas pentecostais era mais no Rio. Nessa época, né? O Rio, ele era mais o pentecostal mesmo. Sim, cara, mas, cara, o Rio... Por isso que acho que veio esse avivamento dos festivais. O Rio era muito sangue quente, cara. A gente ia no Rio e ficava assustado até. Sério? Por quê? Porque a gente tava passando o som. Vamos passar o som. Os caras gritavam a música, cantavam tão alto que você ficava até constrangido, cara. Porque, tipo assim, o cara canta... Não desista! Ensina! Alto! Então, assim, o Rio de Janeiro, cara, sempre foi um marco pra nós. Assim, sempre tocar lá, sempre foi uma coisa muito, muito marcante, muito forte, assim. Eles são muito quentes, assim, tudo, né? Sabe? Sem contar que, tipo, era uma festa que tinha... o lugar cabia, sei lá, 1.500 pessoas, tinha 3.500. Fervia mesmo. Cara, sem brincadeira. Labareda, né? Sem brincadeira. Teve uma vez que tava tão quente e era tanta gente que eu lembro, assim, tava cantando segunda música, o pé suado já tava assim, ó. E aí, onde eu cantava, formava uma poça. Aí eu ia para outro lugar, formava outra poça. E, cara, tava tão quente que chegou uma hora que começava a sair fumaça, assim, você cantando, saía fumaça de tão quente que tava o lugar, cara.
Meu, era incrível, Era- incrível. Uma Era época, avivamento. uma época incrível, assim, muito, muito E legal. foram quantos trabalhos, quantos discos até Disco, hoje? tem disco, hein? Sei Tem? lá, eu até tava fazendo a conta lá, tentando fazer a conta, mas primeiro, aí tem o segundo Não Desista, terceiro que é o Roxinho, quarto que a gente fez uma coletânea, teve o Copa EC, né, que a gente fez junto, ah, um ao vivo que saiu junto com o DVD, primeiro DVD, aí o segundo, o outro que é o Retorno, né, o Retorno de Jesus, aí teve o outro ao vivo que a gente fez junto com o outro DVD, e agora fora essas outras coisas, essa fase agora de YouTube, que a gente não lança mais disco, mas vai Vai lançando música, os né? trabalhos. E como foi essa, não falo aceitação, mas essa migração? Porque vocês viveram o momento da rádio, o momento Sim. do CD, do físico, da gravadora, e se encaixar nesse mundo do Cara, digital, cara. Foi um desafio? mas cara, é muito Desafio, né? diferente, né, velho? Porque você lança de manhã, o outro já lança à noite. Nossa, é Manhã muita de manhã você loucura. acorda, já outro É lançou. outra coisa, Aí você fala, cara, é muito louco, porque né? antigamente degustava, né, cara? Pegava os Exatamente. encartes, olhava os encartes, produção, direção, quem fez, participação, ficava olhando foto, imaginando quem fez foto, quem fez aquilo e tal. E hoje, cara, Não, é hoje é muito um diferente. tempo rápido do É YouTube que você olha. justo. E a gente tem que aprender a se comunicar com essa galera que é desse jeito, Sim, né? Então, assim, é um desafio, cara. é um desafio. É um desafio, porque assim, a gente tinha esse conceito de álbum, né? Aquela coisa de você Fazer, criar, contar uma história, né? começo, meio e fim, né? Exatamente, de ter isso. Hoje em dia, cara, isso daí meio que morreu um pouco, né? E hoje vocês encontram um desafio na parte musical Sim, pra atender, talvez. Porque ainda continua tendo foco dos jovens, né? sim, cara. Mas, Muito, é, muito. mas tem esse desafio Total. musical? Porque os jovens são diferentes da nossa época também, né? Sim. Entendeu? Então, assim, eu vejo que hoje os jovens, eles querem ser... Na sua música, o jovem, ele quer se ver na sua música. Sim. Hoje em dia é um pouco mais assim. Antigamente, a gente tocava, a gente fazia a nossa música e eles absorviam a nossa música. Ó, Nossa história. putz, legal, a nossa... Tô contando a Exatamente. minha história, principalmente o rap, né? O Exatamente. rap era uma coisa E eles viva. admiravam a sua história. Entende? Eles ouviam a tua história, eles admiravam a tua E história. entrava dentro da Ele história. entrava dentro da sua história. Quem nunca entrou no capítulo 4, versículo 3 do Racionais, né? Então, Dentro da... justamente isso. Cara, Agora, tô ouvindo alguém chamar meu nome, você entrava dentro daquilo, né, você cara? entrava naquilo. Agora, hoje é um pouco diferente. Eles querem se ver, eles querem se E você ver canta a história a deles. história deles. Você entendeu? Então, assim, Em 2 minutos. exatamente. Quando ele não se enxerga ali, aí ele descarta. Entende? É um pouco. Porque vai ter uma outra opção daqui a pouco, né? Exato. Opção é o que mais tem. É o que mais tem. É o que mais tem. A gente estava falando um pouco sobre isso, né? Que às vezes também, hoje também é tudo muito rápido, então tem que ser meio raso, sabe? Pra gente que às vezes quer se aprofundar em alguma coisa, você tem que fazer a coisa sem esperar muitos views e sem esperar muitas coisas, mas alguém com certeza vai ouvir aquilo e vai se Identificar. alimentar daquilo, vai se identificar e tal. Mas hoje a coisa é um pouco mais... Antes tinha um pouco mais de pesquisa Exato. musical. Hoje é um pouco mais de criatividade. Exatamente. Surgiu pra Entende? criatividade. Né? Mas também, querendo ou não, você não consegue aprofundar muito as coisas. Porque você tem que resolver tudo em 2 minutos e meio. Entende? E se não ouvir, acelerado ainda, né? Pode crer. Se não ouvir, Milhão. Pra ver qual que é. Milhão. E a parceria com o Apocalipse 16? Benção demais, Foi benção cara. demais, né? Benção demais. Que ano que foi? Rapaz, 90... Não, 2006, se eu não me engano. 4 para 6, né? De 4 acho que não foi. Acho que foi 6. 6. Foi 6. 2006, isso. Vai bater 20 anos aí. Vai ano bater que 20 vem. anos. Ano que E vem. aí foi uma outra... Cara, foi uma Uma outra... outra escrita na história, né? Exatamente. Foi uma outra experiência interessante, porque o Lu tava buscando, na época, pessoas para fazer uma parceria. Ele já tinha uma visão assim, né? E a gente já trabalhava junto. Foi antes do álbum deles?
A vinda, a cura? Não, foi depois. Foi depois. Foi depois. Primeiro veio aquele álbum. Sim. Aquele álbum foi Foi. pesadíssimo demais. Aí ele lançou algumas coisas solo também, Pregador Lu, e eu produzi e tal, e ele já tinha... O nosso foi antes do, se eu não me engano, foi na época do Dalma também. O que ele lançou do Dalma foi um álbum que foi contemporâneo, assim, Sim. entendeu? O nosso que a gente fez junto. E assim, é interessante porque ele estava buscando isso e tal, e a gente trabalhava juntos, a gente sempre, graças a Deus, se deu muito bem, assim, né? E musicalmente também a gente se entendia muito. O Lu tem uma cabeça muito acelerada, ele é bem, assim, diverso, assim. E eu brinco com ele, que eu falava pra ele, cara, você passa as coisas mais comuns e mais fácil pros outros. Eu fico, às vezes, só com as coisas... As coisas com as mais... coisas mais... Com as coisas mais diferentes, com as misturas, assim, né, cara? Mas, por outro lado, é legal porque a gente começa também a explorar uma coisa da criatividade, assim, vamos fazer uma coisa... esse disco tem uma coisa interessante, que a gente fez um trecho de um trechinho tipo um beat muito rápido, assim, né? E aí, cara, aquele trechinho virou uma música, né? A gente fez um negócio engraçado, despretensioso, sabe? Então, eu juntei um violão ali, programei uma batera, pai, saiu aquela coisa assim, né? E a gente olhava para aquilo assim, passava, ia fazendo as coisas do disco, olhava para aquilo com carinho. Aí daqui a pouco surgiu: o tempo passa e não vai parar, todos têm pressa, todos querem logo chegar, todo mundo tá indo pra algum lugar, só que muitos não sabem ao certo onde seu caminho vai dar. Eu tô indo, eu vou também, tô no caminho para Nova Jerusalém, sem pressa nos pés, sem dúvida, sem estresse, o que eu quero mesmo é ficar relax. Vai, atrasado, não tendo tempo pra... Aí fala sobre essa loucura da vida, sobre essa ânsia da correria, né? Sociedade. Você entendeu? Então, assim, são coisas que às vezes um loop que você faz, né? Te inspira e você, pô, vou falar sobre isso. Aí, e vai embora. Aí vai. E você já tinha feito o trabalho com rap antes? Do Pregador Lu? Então, eu produzi algumas faixas também, toquei em algumas faixas do Alternativa C. Alternativa C, do Tom. Com o Dom da Alternativa C. Sim. Tinha feito algumas coisas. Foi aí que eu conheci o Lu depois. Sim. Entendeu? Então, assim... E aí abriu o leque. E aí foi, né, cara? Aí foi. Aí fez bastante. Aí comecei a fazer alguns grupos, assim, graças a Deus. Né? Até hoje. Até hoje. Até chegar no Poetas Modernos. Até chegar no pesão. E o Renato perturbou muito? Imagina, cara, imagina. Só puxa nós pra frente. Vamos fazer e tal. E é benção. Logo mais teremos novidades aí. Glória Logo mais teremos novidades. Fazer tá chegando. Um som juntos aí, em nome de Jesus. É isso aí. Agora fala pra mim, irmão, qual foi o seu grande desafio dessa carreira musical? Rapaz. Olha, aquilo que a gente tava falando... Algo que você falou assim, cara, talvez eu não vou conseguir. E conseguiu. Então, cara, eu acho que o fato da gente mudar para o digital foi um grande desafio. Porque como a gente estava acostumado nós estávamos falando sobre isso. Você botava os discos debaixo do braço, oferecia, né? Ia tocar, tinha os discos e tal. E aí agora parou o físico, né? Então, como trabalhar no digital? Isso daí acho que é difícil, né? E assim, o fato de também, por exemplo, hoje em dia, você ter algumas coisas que você fez no passado que as pessoas gostavam, sim, limita o que você faz hoje. Entende? Porque espera de você aquilo. Exatamente. Vai sair um disco novo daquilo. E você quer avançar. Você entendeu? Então isso é natural, isso é do ser humano. Né? Então, assim, as pessoas esperam algo mais do mesmo do que você fez antes, e eles tentam, né? E a galera nova que não te conhece, eles esperam se ver um pouco. É aquilo que a gente estava conversando, é um misto de coisas.
Então, você lançar algo novo hoje é um desafio muito grande. Sim. Enfim. Aí o que acontece? Veio o lance do Balanço do Louvor, da gente pegar algumas canções que a galera canta na igreja e trazer Pegada. pra nossa onda, Você já entendeu? pensou em lançar um disco de rap? Assim, um álbum completão? Cara, a gente estava conversando sobre, né? Olha aí. Pô, a gente fazer alguma parceria, alguma coisa assim nesse sentido, né? Então, assim, eu tenho flertado com algumas coisas, eu, né, produzindo sozinho, né? Rogério Sarralheiro, eu tenho feito algumas coisas com trap, que eu vejo que é uma linguagem que a moçada tá absorvendo Aderindo, né? bem, você entendeu? Então, assim, eu tenho feito algumas coisas assim. Mas a gente estava até falando sobre fazer algumas músicas junto. O duro, assim, é difícil você pensar hoje num álbum, cara. Você pensar num disco, entende? Mas o rap ainda tá carregando isso, cara. Não, Tá mantendo não, vivo. tá Que certo. louco, né? Tá certo. Eu acho que, assim, a gente tem que ser fiel àquilo que a gente carrega. E acho que é por aí. Mas um pouco a gente precisa entender porque vou explicar. Às vezes a gente quer. Se é um cara que tá estourado, ele vai pegar e vai lançar Um um álbum, álbum sabendo inteiro, que uma vai rolar e carrega o acabou. resto. Não, tá tudo Vai certo. embora. Entendeu? Ele pega e solta o álbum inteiro, o pessoal que é o público dele vai consumir aquilo, e o público mesmo vai determinar aquele que Porque o eles querem próprio funk tá ouvir. lançando álbum. Então, O funk que tá mais lançando é álbum. mas o que que acontece? Eles já têm, vamos dizer, O público, uma né? galera já que Manata. segue. Pô, o cara tem 2, 3 milhões de seguidores, 5 milhões. Então aí, cara, o cara pega o que ele fizer. Agora, quem é menor, o cara vai ter que buscar o quê? Pô, vai lançar uma música, vai virar assunto, Público. tal, não sei o que, público, vai, aí engaja mais um pedaço, aí lança outro mês, é o mesmo trabalho, vai captando gente, e assim vai. Então, Que o prazo é 30 dias, né? Se exatamente, você for cara. passar de uma pra outra, 30 Tem, dias. tem Então tempo. especialistas que falam em 45 dias, 45. que é o pré-lançamento, aí você lança e tem o pós-lançamento. Sim. Então, eles falam tudo isso. Mas é aquela coisa, cara. Eu acho que, assim, muito do que a gente papeou hoje tem muito a ver. Eu acho que a gente precisa ser autêntico, a gente precisa ser a gente mesmo, Sim. sabe? A gente não pode se mover por isso, sabe? Porque às vezes a gente se mover somente pelos números não é uma coisa. Sim. A gente precisa Tem uns ser genuíno, corações, né? a gente precisa ser genuíno, a gente precisa pensar em quem a gente está alcançando, a gente precisa falar uma linguagem que as pessoas hoje consigam entender, sabe? Então, assim, a gente tem que ter o foco, puxa, com quem que eu quero conversar? Quero conversar com essa galera aqui. Então, eu preciso entender o que eles falam, como eles se comunicam, para eu poder comunicar essa mensagem para Para mim, assim, é fundamental isso. Eu conseguir me comunicar, E o né? louvor, ele continua abrindo caminhos, né, cara? Sim, sim, Quebrantando sem corações. dúvida. É uma. Então, assim, eu decidi fazer essa coisa do louvor, que acho que é importante, que até abre para você, de repente, fazer alguma coisa autoral, né? Então, você vem uma onda de louvores, você põe a sua autoral no meio, entendeu? Fica um pouco mais fácil de você comunicar a tua arte E aderindo. autoral, sabe? O que a gente pode esperar aí Então, de lançamento? nós estamos com algumas também autorais aí no gatilho para fazer clipe e tal. As músicas estão até gravadas, né? Eu tenho algumas coisas que eu estou preparando também no Balanço do Louvor também, mais algumas, né? Tem um especial que eu estou fazendo com orquestra aí, nós vamos tocar com a Ô, orquestra top. da Assembleia, assim, alguns louvores e algumas músicas do Não é Templo só metal. Soul. Então metal, violino, cara, é umas coisas chique, né? Então a gente está ensaiando, eles estão no processo de arranjar as coisas para a orquestra, né? E se Então, tivesse que regravar uma hoje, numa roupagem nova, qual seria? rapaz, é difícil, hein? Vou regravar uma, Uma, numa roupagem atual aí. mas você diz Sua. uma minha? Do Templo Soul, sua, que Cara, seja. então, Uma que você fala, ó, hoje ela cairia bem. Que talvez ficou ali escondida num disco do passado, alguma coisinha ali que você fala, cara, mas hoje é difícil, essa pergunta que é você fez é difícil, porque para mim às vezes é difícil escolher uma. uma Mas assim, de eu tudo que vou falar para faz. você essa que eu cantei agora, que é É, Todos Têm Pressa.
É, cara, porque eu falei que é atual. Meu, continua sendo. Porque, Essa ó, continua sendo. WhatsApp só no Nossa, 2. só acelerou mais. Acelerou. Filme não existe mais, agora é série, 30 minutos. Sim, sim. É E as séries acelerado. encurtaram, né? Curtados agora, curtados. Aí você pega pregação, o cara não quer saber mais. O cara quer cortes. Sim, corte. Cara, É isso acelerou mesmo. tudo mais. Acelerou Sim, tudo, cara. justamente. Tudo. É isso aí. Talvez você vai ter que lançar uma música acelerada também. Mas, Não, cara, até no Flow, né? Veio o Speed Flow, né? sim, Speed O Flow, Speed verdade. Flow, cara, onde que vão parar? Não é? Mas essa você daria uma roupagem. Cara, era uma coisa que é uma coisa atual, né? Sim. É uma coisa que as pessoas ainda, eu acredito que elas poderiam ouvir, poderiam ser edificadas através de, porque está totalmente contextualizado. E digo mais, né? A coisa só se intensificou mais, Sim. né? Acelerou demais. Acelerou demais. Tá abreviando, né? Tá abreviando. Bíblico. Tá abreviando. Glória a Deus. Tá aí, ó. Tá participando. Tamo, né? Chegando ao fim. Mas deixa eu falar. Irmão, nós temos aqui um quadro. Não é polêmico, tá? Que nos imitaram. Esse quadro chama Pra Quem Você Tira o Boné. Opa. Alguém imitou a gente. Ah, é? Eu vou te falar um nome, aí você fala se você tira o boné ou não. E por quê? Aham. Que tira ou não. Tá. Tá bom? Beleza. Vamos lá, então, agora pra quem? Pra quem Rapaz. você tira o boné? Você tira o boné por chip? Por chip? Cara, se eu falar que eu não tiro o boné, também é mentira, porque a gente tem que cantar. Não é que tem que cantar, a gente acaba cantando. Eu vou falar o seguinte: eu vou usar um aba curva, entendeu? Foi ligeiro. Vou usar um aba curva. Por quê? Gente, o que acontece? São melodias, tem algumas coisas das melodias que eu pego pra mim. Sim. Então, eu só faço releitura também daquilo que mexe comigo. E tem coisas que mexem, porque tem coisas do Espírito, elementos do Espírito de Deus ali. Agora, o que eu realmente não tiraria, né? Eu acho que a repetição pela repetição, Meu Deus. sabe? 35 vezes eu Então, quero conhecer Jesus, mas não vem no culto de você estudo. entendeu? A repetição pela repetição é algo que acho que não edifica, né? Essa coisa também do minimalismo dos acordes, essas coisas assim, né? Eu acho que isso também limitou um pouco da própria criatividade. A criatividade do worship, ela tá em outras coisas, ela tá nos timbres, né? A busca pelos timbres e tal. Só que Você acha que veio muito melisma também? então, cara, na verdade, cara, eu acho que choca um pouco, porque a música worship mesmo, ela não permite muito, Sim. você entendeu? Você pega uns gringos fazendo, os gringos preto fazendo worship, é legal porque tem aquela coisa da voz assim junto Já e tá, ajuda a o gente groove tá aqui, né? ajuda a gente um pouco a ouvir isso daí. E aí você pega também uns batera bom, uma banda legal fazendo essa onda. Isso eu gosto bastante, acho muito legal. Tem uma galera que faz isso muito bem, né? Mas assim, não dá pra gente não tirar o boné, porque é o que eu te falo, tem muita coisa que Que toca, mexe, né? principalmente melodia. Tem muita melodia que fala e mensagem que rasgou meu coração e eu peguei pra mim e eu fiz do meu jeito. Então, Então, é isso aí. aí. A gente Então, usa um abacurvo. Pronto. Então, pro worship, aba Aba curva. curva. É. Ficou bem. Se saiu bem, se saiu bem. É isso daí. Galera, Papo Mil Grau foi um presentão pra nós aí, né? Agradecer mais uma vez o RJ que nos atendeu. O William também aí, que conseguiu, né? Vir no seu dia de folga aí na parte da tarde nos atender. E a você, irmãozão, por esse Papo Tamo Mil junto. Grau. Poderíamos ficar aqui, Ixi! mas eu acelerei o podcast também. Eu faço 1 hora, pode, então o povo... podia virar vigília, né? Mas, Vigília, mas tem agora a parte da noite, né? É, Parte da isso noite aí. vai na prática, né? Nós temos mais. Isso daí. Então, você que assistiu, você que tá assistindo ainda, compartilha, evangeliza, tá bom? Mande pra aquele irmão seu, pra aquela irmã que gosta de música e tal, e passa essas referências aí que é 1000 grau, tá bom? Irmãozão, deixa aquela mensagem agora da parte de Deus pra quem nos assistiu, tá assistindo, Amém. tá acompanhando. Olha, seja o que você estiver fazendo aquilo que você estiver fazendo agora, no seu momento agora, saiba que você, a todo
momento, em qualquer lugar que você esteja, você pode dobrar o seu joelho agora. E você pode conversar com Deus, sabe? Deus, ele está sempre atento àquilo que você diz a ele. Então, seja sincero, né, com Deus, abre o seu coração. Fale aquilo que está no seu coração, que de repente está te incomodando, aquilo que está mexendo com você, né? E creia que Deus, ele pode responder. Muitas vezes não é do jeito que a gente espera, a gente cria uma expectativa com a resposta, mas Deus, ele tem uma multiforme graça, um jeito muito incrível de responder. Às vezes você está no meio de um sonho à noite, Deus te dá uma inspiração. Às vezes você, olhando para o céu, você tem um outro insight. E às vezes Deus te traz numa outra cidade aqui, ó, Né? e você olha para um sujeito, você vê Jesus nele, olha para outro, vê o Senhor nele. E é assim que funciona a vida. Glória Né? a Deus. Deus abençoe cada um de vocês. É isso daí. Jesus continua transformando tragédias em milagres, hein? Bem. Amém? Então solta o pino da granada, compartilhe esse podcast e você que assistiu, que Deus abençoe de uma forma tremenda. Até o próximo episódio. Podcast Cristo Rua. Valeu!